Jesus abençoe. Amados irmãos e amadas irmãs, o tema para as nossas reflexões de hoje é as leis divinas. O médium inspirado que está domiciliado no mundo espiritual, o professor Pietro Baldi, em seu livro A Lei de Deus, comenta com muita profundidade a respeito da evolução, fazendo uma comparação com um edifício. Então nós sabemos que um edifício tem os seus alicerces, tem os pavimentos, as escadas, as paredes e, sucintamente, quando nos referimos às leis divinas e à evolução, é importante que nós consideremos que nós não conseguimos viver fora das leis de Deus. Então, está determinado, e aí nós vamos nos referir ao determinismo divino, que nós, um dia, na eternidade, alcancemos a perfeição. E quando falamos em perfeição, nós estamos falando do Espírito que alcançou a plenitude das suas potências espirituais. A primeira questão em O Livro dos Espíritos, o professor Allan Kardec registrou a seguinte pergunta: que é Deus? E os Espíritos responderam: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E essa inteligência suprema, que chamamos de Deus, o Divino Mestre Jesus se referiu a ele chamando-o de Pai, Pai nosso. Ele disse: meu Pai, vosso Pai. E quando o Senhor nos gerou, Ele já colocou em nós as potências angélicas que fazem de Jesus o modelo e guia da humanidade para que possamos seguir. É importante que nós compreendamos também que Deus, no seu determinismo divino, estabeleceu que nós sejamos os artífices, os corresponsáveis pelo nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, quando se fala de evolução, o professor Pietro Baldi, comparando-a a um edifício, quando nós estamos nos elevando, estamos galgando os degraus para os pavimentos superiores, que são as escalas evolutivas que devemos alcançar. Nós não conseguimos sair das leis divinas, e quando nós tentamos, temos as paredes, as barreiras, os limites. Temos sim o livre-arbítrio, que vai se ampliando a partir do momento que nós vamos alcançando pavimentos superiores. Mas não saímos desse edifício, porque assim está estabelecido pela inteligência suprema, que nunca erra, que nunca engana-se, e tudo que fez é perfeito. Se nos precipitamos escadas abaixo na evolução, não quer dizer que retroagimos, retrogradamos e evoluímos. Não nos conceitos espirituais, mas podemos sim, ao cairmos moralmente e espiritualmente,
criarmos para nós maiores dificuldades, mas está determinado que nós um dia sejamos espíritos puros e perfeitos, ou seja, estaremos de posse da felicidade eterna. Então, ainda que estejamos caídos, nós temos que levantar. E para tanto, o Senhor nunca deixou nenhum dos seus filhos sem amparo. Não existe no universo uma criatura de Deus sem amparo. Nós estamos nesse edifício e ele é envolvido pelos eflúvios divinos de Deus e seus raios luminescentes, eles não só iluminam o universo infinito, mas também nossos espíritos imortais. Quando nós temos notícias de que uma mãe está pranteando o desenlace de um filho, de uma filha, ou mesmo nós pranteamos os nossos pais ou aqueles que nós mais amamos, na saudade da separação através da desencarnação, nós perguntamos por que não é diferente? Porque se fosse diferente, Deus teria feito daquela forma que nós pensamos que deveria ser. No entanto, Ele é a inteligência suprema. Nós não temos inteligência para concebermos algo diferente daquilo que Ele criou. E para que nós possamos alcançar esse propósito superior, nós temos a inteligência. Inteligência essa, quando conversamos com alguém, nós podemos dizer, asseverar, afirmar que estamos conversando com uma inteligência que já pensa há mais de 40 mil anos. Mais de 40 mil anos. E foram muitas as personalidades que nós animamos. Nós tivemos aquilo que os outros dizem às vezes, vários egos. Vivemos várias experiências. E nem todas elas nós fomos bem-sucedidos, porque mais ignorantes erramos mais. Menos ignorantes acertamos mais. Agora, vou formular uma pergunta e cada um responda para si. Como está o seu percentual de amor? Como está a sua capacidade de amar incondicionalmente? Porque estes que já aprenderam a amar irrestritamente, todos e todas com os quais convive, de próximo ou à distância, este que aprendeu a amar verdadeiramente, já está num pavimento bem elevado desse edifício da evolução. Porque diz Emmanuel em uma das suas lições memoráveis que são duas as asas que nos conduzem a Deus: o amor e a sabedoria. Mas aquele que ama está sempre na frente daquele que apenas sabe. E o que dizer para aquele que se compraza na ignorância, na maldade, na perversidade, na bestialidade, quando se entrega inerme à predominância da ignorância que ainda reina em seu mundo interior? Este vai se precipitar nos degraus inferiores da evolução, mas não estará entregue à própria sorte. Porque se fosse assim, nós não conheceríamos o código divino que Deus enviou ao mundo e que nós chamamos de Evangelho. Segundo André Luiz, o Evangelho não é um livro apenas, mas é o código de princípios morais do universo. Porque as letras do Evangelho são vivas, são de luz. E quando nós nos primamos, ou seja, quando nós agimos, quando nós trabalhamos os nossos sentimentos, tendo como referência os ensinamentos de Jesus, nós avançamos neste edifício eterno. E um dia, nós alcançaremos
a glória do reino de Deus, que começa em nós. E só através das muitas existências no plano físico, através das muitas reencarnações, é que nós vamos nos tornando mais iluminados, é que vamos nos transformando, é que vamos nos purificando ao ponto de será tão expressiva a nossa pureza, a nossa luz será tão intensa que nós teremos o poder que Jesus tem, ao ponto de dizer: quem vê a mim, vê aquele que me enviou, porque Jesus vive a comunhão perfeita com Deus, e essa comunhão nós também um dia conquistaremos. Essa é a nossa destinação, porque essas leis divinas estão fundamentadas no amor infinito de Deus por cada um de nós. Pensemos em alguém que às vezes nós não temos simpatia. Pensemos em alguém que certa feita nos contrariou, que nós, quando recordamos, ficamos ressentidos. Pois então, nós precisamos entender que o mesmo amor que Deus tem por nós, tem por aquela criatura. O mesmo amor, a mesma solicitude que nos cerca, que nos sustenta, Deus tem por aquele que um dia nos magoou, nos feriu, fez aquilo que nós, quando recordamos, nos sentimos como injustiçados. Mas nas leis divinas, nós não temos a capacidade de fazermos a leitura sem o engano, porque trazemos a trave das imperfeições em nossa maneira de fazer a leitura de mundo e das pessoas. Mas nós aprendemos com Jesus que bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. E muitas vezes aquilo que nós percebemos que está sendo injusto é a justiça divina atuando para que aquele espírito possa alcançar a sua remissão, o seu perdão perante a própria consciência. Que ninguém aqui fique aguardando a desencarnação para tomar atitudes positivas perante a própria consciência. Que ninguém fique aguardando, após a desencarnação, de ser levado para um tribunal e lá deparar-se com um juiz severo que irá julgar as suas ações. Não. Nós não teremos esse juiz. Nós não estaremos neste tribunal, mas sim estaremos diante de um juiz que nunca erra em seu julgamento. E esse juiz está em nós. Esse juiz está no tribunal da nossa consciência. Se há algo que nos incomoda, é porque a nossa consciência está mostrando-nos o que precisamos fazer a fim de retificarmos. Porque o que passou, o passado, ele ficou no tempo. Qual é o tempo que realmente nós temos? Temos o futuro? Não. Temos o passado? Não. Nós temos o presente. Nós temos a atualidade. Porque aqueles erros que nós perpetramos no pretérito lá permanecem. Aqueles não podem ser corrigidos, mas suas consequências podem ser reparadas. E essa reparação nós encontramos em Jesus.
o Senhor das nossas vidas, porque sem Jesus nós não existiríamos. O hálito divino de Deus manifesta em nós através de Jesus Cristo, que é a vida, que é a verdade, que é o caminho que nos conduz a essa realização espiritual a que todos nós buscamos. De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde iremos? Qual o sentido do existir, do ser, do eu, de nós? Quando olharmos para nós mesmos e percebermos que trazemos sentimentos que não se coadunam, que não são compatíveis, que não estão de acordo com o que Jesus ensinou e exemplificou, falemos um basta, chega para nós mesmos. Eu preciso mudar. Eu preciso ser melhor. Eu preciso ser mais tolerante, mais paciente, mais benevolente. Eu preciso compreender mais, aceitar mais e também me auto-perdoar. Se eu errei, não ficar me martirizando, me culpando, me flagelando, revoltado comigo mesmo. Não, isso não adianta. Porque o que passou, passou. O tempo que eu tenho é o presente. É a atualidade que eu devo trabalhar. Enquanto filhos de Deus, naqueles instantes em que nos sentimos combalidos, aflitos, porque o que nós tentamos realizar, nós não conseguimos, nos sentimos frustrados. Por que às vezes nós nos deparamos com essas dificuldades tão desafiadoras? É porque Deus nos ama. É pelo amor de Deus. Porque se não fossem esses óbices, se não fossem esses obstáculos, essas faculdades espirituais que trazemos no nosso eu imortal, não se desenvolveriam. Por acaso alguém já viu uma semente sem desabrochar dar frutos? Para que a semente possa um dia tornar-se planta, flor e fruto, ela teve que morrer na terra. Ela teve que se transformar. Morte para nós espíritas é transformação. E a nossa transformação, ela está de acordo com o nosso livre-arbítrio. Mas para que esse livre-arbítrio seja ampliado, conforme eu disse, nessa ascensão, no edifício da evolução, nós temos uma alavanca poderosa chamada vontade, que é diferente de desejo. Nós temos que mobilizar a nossa vontade, uma vez que os desejos estão relacionados às emoções, às sensações, enquanto que a vontade é uma determinação, uma decisão, uma escolha, e no nosso caso, consciente, porque nós não devemos viver como as folhas secas ao vento, ao sabor das adversidades, das vicissitudes, mas sim temos a razão e precisamos usar a nossa capacidade de raciocinar diante dos desafios da vida, que para todos nós são bênçãos de Deus, para que um dia nós sejamos espíritos felizes e felizes para sempre. Em Jesus nós temos um modelo, conforme dissermos, espíritos. Então que nós, quando estudarmos o Evangelho do Senhor, que meditemos as suas lições. Parece-nos que aqueles que dizem eu creio em Deus, não pensam que fé não é crer. Fé é confiar. Eu confio em Deus, nós temos a confiança em Deus, mas Deus também confia em nós, senão nós não estaríamos aqui. Deus confiou em você, mamãe, quando lhe deu os filhos, em você, papai, quando lhe confiou esses espíritos para que você fosse o protetor e o provedor, para que eles prosseguissem na jornada evolutiva.
Deus confia em nós enquanto filhos, enquanto irmãos, enquanto trabalhadores, servidores, enfim. Deus confia em nós. E o que Ele nos pede? O que Jesus nos ensinou. Porque tudo passa. E aí, recordando o que disse o apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Tudo passa, menos Deus e os ensinamentos de Jesus. Estou sendo claro, meus irmãos e minhas irmãs? Que a paz do Senhor esteja conosco e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Gratidão.